Olá pessoal, hoje eu vou falar para você sobre a cirurgia de desvio de septo e cornetos, que é chamada septoplastia e turbinectomia. Hoje eu vou falar tudo, indicação, como é feita a cirurgia, como vai ser o seu pós-operatório e eu vou esclarecer aquela história que muita gente fala, eu conheço gente que operou e não funcionou, eu tenho medo, tem gente que fala que opera e não funcionou tão bem. Vou te explicar por que isso acontece, tá bom? Então vamos lá, fica comigo até o final que você vai entender tudo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que todo mundo tem algum desvio de septo. Ninguém tem o nariz certinho ali no meio, todo mundo é um pouquinho assimétrico. É muito raro ter um septo sem desvio nenhum. Bom, então se quase todo mundo tem desvio de septo, todo mundo tem que operar, isso é importante saber. Não, nem todo mundo tem que operar. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a pessoa para operar o desvio de septo tem que ter queixa de nariz entupido. Se a pessoa não sente nada de obstrução nasal e a cirurgia é para desobstruir o nariz, possivelmente se ela operar e não tem queixa, não vai mudar. Então, o nariz, todo mundo tem algum desvio. Tem uns que tem pouco desvio e sente muito, tem gente que tem um desvio enorme e não sente nada. O importante é que você tenha a queixa e aí avaliar se é disso mesmo. E aí a cirurgia pode ser ou não bem indicada. É importante entender que o desvio de septo não é uma doença. Ele não vai te causar um mal na sua saúde, ele não vai te prejudicar, ele não vai forçar seu coração, não vai forçar seu pulmão e nem vai te fazer roncar na maioria das vezes. Então a gente tem até um vídeo aqui no canal que é sobre por que eu ronco. Lá você vai ver que o septo não participa tanto da questão do ronco. E pode ser que se você for operar por essa queixa, não vai melhorar nada. Bom, mas quem opera desvio de septo, ele tem que ter o nariz entupido, tem que ter queixa de obstrução nasal. Se isso incomoda, é o primeiro passo. Então muita gente chega lá e opera porque viu isso no exame, chegou lá, corrigiu, aí você pergunta para a pessoa, ele, não mudou muito a minha vida, não fez muito sentido. É claro, ele não tinha queixa, ele tinha um desvio de septo, operou, ficou sem queixa. Vai mudar alguma coisa? Não vai melhorar a capacidade aeróbica dele, não vai proteger o coração dele, não vai diminuir a pressão, não vai acontecer nada. Então, tem que operar quem tem o nariz entupido. Bom, então, além da consulta e da sua queixa de nariz entupido, o otorrinolaringologista, na consulta, ele avalia diversas outras coisas para indicar ou não uma cirurgia de desvio de septo. Entre elas, ele avalia a sua história de rinite alérgica, se o seu nariz é entupido, se tem participação nessa rinite, se essa rinite chegou a aumentar o corneto, deixou os cornetos maiores. Durante o exame ele testa o corneto, a gente tem alguns remédios que a gente coloca no corneto para regredir o tamanho deles, para ver se realmente ele regride, se isso melhora ou não a sua obstrução. Tem a questão também dele olhar o nariz por fora. Então o otorrino cuidadoso, ele avalia o nariz, essa região. Senão pode ter alguma insuficiência de válvula nasal, e eu vou te explicar o que é. Insuficiência de válvula nasal, quando tem algumas pessoas puxam o ar pelo nariz, isso aqui colaba, isso aqui é mais flácido, entendeu? E pode ter até mais para dentro e você nem vê por fora e tem insuficiência de válvula. Esse otorrino avalia e aí ele vai indicar ou não, porque, pensa bem, se você tem uma obstrução nessa região de fora, não adianta nada você liberar o corredor, né, se a porta está fechada, se aqui está fechado. Então, isso é uma indicação precisa. Outro motivo, porque que muita gente opera, o septo ficou bom, corneto pequeno, mas não está respirando bem. Às vezes é isso, está simplesmente com uma insuficiência de válvula que não foi operado em conjunto. Outra coisa que a gente sempre olha, além do desvio de septo, é o corneto. Então, o corneto, a gente tem diversos instrumentos de exame para olhar. Aquele exame que filma o nariz, a gente tem um vídeo aqui também só sobre esse exame. A gente passa uma sondinha, verifica ele, como é que é o tamanho do corneto, onde que está o desvio, se isso está impactando na queixa do paciente. E eu gosto muito também de pedir uma tomografia, por quê? Porque o corneto, né, a concha, a carne que todo mundo fala, ele não é só mucosa, ele tem um osso lá dentro. E esse osso é melhor avaliado com tomografia. Lá a gente consegue verificar, tem gente que tem um osso maior, tem gente que tem um osso mais angulado, mais hipertrófico, né, mais aumentado e que pode fazer parte do nosso planejamento cirúrgico na hora de operar o corneto. Mais um motivo, que às vezes tem gente que simplesmente opera o desvio de septo, cauterizou o corneto, só mexeu na mucosa e continua com o nariz entupido. Bom, então agora que você sabe essas causas, né, que a gente olha, né, além do desvio, o tamanho do corneto, se tem insuficiência de válvula, se
tem outras doenças que podem estar causando obstrução nasal. Vamos agora para a cirurgia. A cirurgia, basicamente, ela envolve a septoplastia, né, que é a correção do desvio de septo, que é o meio do nariz, né, essa interseção até lá no fundo, que divide o nariz em duas metades, e 2 cornetos, que é a turbinectomia. A turbinectomia é a cirurgia dos cornetos, das conchas nasais. Então, é a remoção parcial, né, sempre parcial, a gente nunca remove ele completamente. Ele é parcial, aí pode ser uma remoção só da mucosa, do osso ou uma cauterização. Mas você pergunta, é sempre conjugado septo com corneto? Sim. A cirurgia, se você nunca operou antes, se você não teve nenhum trauma, nada disso, foi uma cirurgia primária, né, aquela primeira cirurgia, é uma cirurgia septo e corneto. Por quê? Tem desvio e o corneto, no crescimento, ele cresce para ocupar aquele espaço. Muita gente fala assim, meu desvio é para a direita, mas a minha queixa pior é do lado direito, por exemplo. É porque do lado, né, que é contra o desvio, ele também pode crescer e aumentar. O corneto pode ficar maior para ocupar aquele espaço. Faz parte durante o crescimento, durante a formação do nariz e onde vai dar o desvio de septo. Então, quando a gente faz a cirurgia e coloca o septo no meio e temos 2 cornetos, a gente tem que igualar o tamanho deles em relação ao septo. Então, a gente opera sempre o septo com os 2 cornetos. Bom, mas vamos lá. Vamos começar a nossa cirurgia aqui. Eu tenho uma cirurgia gravada que eu fiz e vou mostrar para vocês passo a passo aqui. Bom, primeiro, anestesia. Como é que é feito? Você pode fazer uma anestesia local, né, infiltrar o nariz com anestésico local, geralmente sobre uma sedação, né, que é só um remédio na veia para a pessoa ficar mais relaxada, às vezes dormir. Mas eu prefiro anestesia geral. A anestesia geral é a mais segura, né, porque vai ter um tubo que vai, né, o médico vai fazer uma anestesia, o médico anestesista faz uma medicação venosa, o tubo vai até o pulmão, protegendo o seu pulmão. Nariz já sangra por qualquer coisa, você imagina operando o nariz. Então, assim, se você está sob uma sedação, anestesia local, às vezes o sangue você não vai ver, você vai dormir, você vai relaxar porque está com a medicação, você não vê, o nariz escorre sangue por trás, você perdeu o reflexo, né? Você está sonolento, acordado, sonolento e o sangue vai para o pulmão. Imagina que problema sério é aspirar sangue. Então a anestesia geral é a mais segura. Mas eu tenho medo de anestesia geral. Não tem que ter medo, é a mais segura e é a mais indicada no caso da septoplastia. Bom, então a nossa cirurgia aqui ela começa primeiro com o septo. Nós vamos te mostrar como é que é a septoplastia, como é que é feito. Depois que já está anestesiado, bem posicionado, o olho está protegido, tudo certinho, nós vamos jogar um degermante, né, um produto para limpar, para fazer asepsia do local. E a primeira coisa que a gente faz é anestesia. A gente vai infiltrar com anestésico local, né, o septo todo do paciente e algumas vezes até os cornetos, quando a gente vai remover parte de osso, remoção maior de corneto. Então essa anestesia, que é feita com um anestésico local, ela tem o intuito também de ajudar a não doer depois que você estiver acordando da anestesia, porque é uma cirurgia relativamente rápida, né, e assim, aquele anestésico ele vai estar lá, ele vai ajudar a não ter aquela dor na hora de acordar. E além disso, ele tem um efeito de descolar também a mucosa, que é onde a gente vai entrar. A gente vai entrar, fazer um cortezinho, olha só aqui, uma incisãozinha entre, né, aqui bem na frente do nariz, bem na columela, que é essa região aqui, e aí nós vamos descolar a mucosa da cartilagem e do osso. Nós vamos num plano ali que nem sangra, né, fazendo certinho, olha só como é que tá. A gente consegue ver aqui a cartilagem, olha lá, e a gente vai descolando. Nessa primeira etapa, a gente vai descolar tudo. Vamos descolar toda essa região de um lado só do nariz. E aqui a gente vai ver primeiro cartilagem, depois a gente vai ver o osso. A gente tem aqui, ó, nesse caso, desse paciente aqui, a gente tem um esporão. Então a gente tem esse esporão, que é essa ponta de osso, né? Às vezes a gente tem cristas, grandes desvios. Então a gente vai descolar tudo. Se a gente descolou tudo, a gente tem que manter, né, essa mucosa inteirinha, o máximo possível. Às vezes acaba, né, nessa região aqui do esporão, alguma coisa assim, acaba tendo um rasgo pequeno, não tem problema. Mas se tiver um rasgo muito grande, ainda mais dos dois lados, o paciente pode até ter uma perfuração de septo no pós-operatório, o que pode não gerar nenhum problema na maioria das vezes, mas é bom evitar. De qualquer forma, então nós estamos aqui com tudo na mão aqui, o septo todo descolado. A primeira coisa a fazer é remover o desvio ósseo. Quando a gente tem 2 desvios, né? Mais para frente cartilagem, mais para trás osso. Esse desvio ósseo,
a gente não consegue corrigir ele com algumas técnicas, a gente tem que simplesmente removê-lo, porque o osso já tá, né, duro naquele estado, né, desde a nossa vida e adulta. Então a gente tem esse desvio, a gente remove ele com pinças, olha só, a gente corta, retira esse ponto, retira esse esporão, e essa parte de trás do septo então vai ficar mucosa, com mucosa, e ela cola ali, fecha e fica retinho de novo. Ah, mas não tem um osso ali, não tem problema. A região do nariz que está toda estruturada, em volta, ela não vai cair, nada vai desmontar. É só remove a mucosa, cola e depois forma até uma película de osso ali de novo. Vai ficar ali fininho e vai ficar retinho aqui atrás, ok? Bom, agora a gente vai passar para a parte mais da frente do nariz, né? Essa parte mais anterior que a gente fala, essa parte mais para cá, que é onde tem a cartilagem, onde é o principal local do desvio de septo, que é onde tem essa parte mais da frente, onde o ar chega primeiro. Então essa é o ponto-chave para ficar uma boa cirurgia. O septo, né, cartilaginoso, ele tem que ficar bem retinho. E esse a gente não vai remover completamente, a gente pode remover até algumas partes, mas a gente não pode tirar tudo, porque isso faz parte da nossa estrutura aqui, né, que vai manter o nosso nariz. Senão ele pode cair, ficar até feio. Bom, então olha como é que nós estamos fazendo aqui. Essa parte cartilaginosa, né, a gente tem diversas técnicas que são estudadas há mais de 100 anos para a gente fazer incisões, para correção desse desvio, para desempenar ele, digamos assim, para a gente tirar o excesso de cartilagem, para deixá-la retinha. A gente pode fazer algumas vezes enxertos, colocar outras cartilagens, posicionando aqui um pedacinho de osso mais retinho. Tem 1000 técnicas para deixar essa cartilagem retinha, no tamanho certinho, para que o nariz fique mais próximo do outro, né, na questão da passagem de ar. Então a gente viu aqui como é que é feita essa parte aqui, olha só, a gente corrigindo a cartilagem, removendo alguns excessos de cartilagem, e depois o que a gente tem aqui, né, quando a gente passa a ótica, né, para a gente visualizar um lado e outro, a gente vê que está retinho, tanto aqui na frente quanto lá atrás. O que a gente faz com esse septo depois que acabou isso? Nós vamos fechar, né, verificar se não tem nenhum sangramento ali dentro, se precisar cauterizar alguma coisa, dar uns pontos com pontos absorvíveis que podem demorar semanas para absorver. Em casos que demoram demais, está incomodando, a gente pode remover depois de uma semana. E a gente deixa uma plaquinha, o chamado splint nasal. O que é o splint nasal? O splint nasal nada mais é que uma plaquinha de plástico, né, grande, né, parece, o nariz não é tão pequeno aqui, lá para dentro tem muita coisa. Então a gente põe ele lá atrás, né, dos dois lados, a gente vai dar um ponto nesse com fio não absorvível, vai segurar durante uma semana esse septo no lugar. Isso vai evitar que ele, né, acumule sangue ali dentro, que ele desvie, vai ficar para tudo cicatrizar bonitinho. Isso tem que colocar em todo mundo? Nem todo mundo tem que colocar, tem outras técnicas também de dar ponto, não precisa da plaquinha, mas geralmente os otorrinos, né, eu gosto muito, coloca a plaquinha, depois de uma semana tira, não tem problema nenhum. Tem até um vídeo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, uma pessoa removendo, né, eu removendo de um paciente, ele está até rindo aqui, é super tranquilo, anestesia no consultório, tá bom? Então tá bom, pessoal, certo, tá lá no jeito, tudo certinho, nós vamos partir agora para os 2 cornetos, nós vamos operar os 2 cornetos aqui com vocês, vamos lá. Então aqui eu tenho esse vídeo aqui, um corneto grande, no começo da cirurgia a gente coloca anestesia, coloca vasoconstritor, adrenalina mesmo, os cornetos regredem, olha só, antes e depois. Então aqui a gente tem cornetos menores, melhor ele ficar menor assim, né, sem tanto vaso grande, sem tanto sangue dentro deles para a gente trabalhar. E é até bom que a gente vê o quanto de mucosa que tem, o excesso de mucosa que tem. E aqui o corneto a gente pode remover, a gente pode só cauterizar ele, a gente pode amassar ele, cortar e tirar uma parte da mucosa. E a gente pode, às vezes, quando ele tem dentro dele um osso muito grande, a gente pode até remover parcialmente esse osso, né, e parcialmente essa mucosa, cauterizar, botar produto lá para deixar ele menor. Isso varia, não de cada paciente. Então, assim, é importante isso, porque esse é o principal fator para evitar as recidivas. Uma análise perfeita do corneto, tanto que eu tenho que tirar. Eu não posso tirar tudo, porque se tirar tudo, o paciente pode até não sentir cheiro, que é um problema do chamado doença do nariz vazio, não tem corneto nenhum. Não é isso. A gente é reduzir para ele ficar num tamanho menor e compatível, né, todo simétrico, com o septo no meio, e o mais simétrico possível, numa quantidade que na hora que você tem lá uma gripe, uma crise de rinite, ele dilate, pode até chegar a obstruir numa crise muito forte, mas ele não vai chegar a obstruir mais no seu dia a dia.
Aliás, a cirurgia foi feita para isso, para você respirar, né, naquela parte que te incomoda, no seu dia a dia. Aqui, ó, olha só esse caso aqui, eu vou mostrar um caso dos mais completos aqui. Nós vamos fazer uma incisão, olha só que interessante, e a gente consegue descolar. Estou descolando aqui e removendo o osso, né, parcialmente eu retirei esse osso. Depois, o que sobrou de mucosa, eu posso retirar o excesso, ainda cortar muita mucosa ou só cauterizar, dependendo do que tem. A cauterização, olha só, ela vai até regredindo, né, o tamanho da mucosa. E olha como é que fica um corneto num tamanho bem menor. Olha só, né, como ele já está aqui cauterizado. Então, depois disso, cauterizei, eu faço ainda coloco um hemostático, né, que é uma telinha aqui que vai absorver depois e ela vai ajudar a formar sangue, coagulação aqui, e evitar que isso sangre no pós-operatório. E a pergunta que sempre vem, tem que colocar tampão? O que é o tampão? Tampão nada mais é que aquelas gases que a gente coloca no nariz, ou tem produtos próprios, né, que a gente coloca para preencher todo esse espaço para não sangrar. Antigamente, todo mundo que operava o desvio de septo tinha que colocar tampão. Às vezes precisa? Precisa. Às vezes sangra logo ali na cirurgia, não consegue controlar com essa cauterização. Tem gente que sangra logo na hora que acorda da cirurgia, tem gente que sangra uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, a gente não sabe. Se ficar sangrando, aí não tem jeito, né, gente? Tem que botar o tampão, segurar. O que o tampão faz? Ele comprime, né? Imagina que você cortou a pele, você não aperta alguma coisa para parar de sangrar? A ideia é a mesma, só que é dentro do nariz com a mucosa. Comprime que depois de um tempo aquilo vai coagular e vai parar de sangrar. Então, nós temos aqui já, né, os cornetos, a gente faz de um lado. Vou mostrar aqui também, olha só, vou mostrar essa cirurgia aqui, que é feita só cauterização, por exemplo. Tá bom? E aí todo mundo me pergunta, a cirurgia a laser? Não, gente, a cirurgia não é a laser, né? Não tem como fazer o septo a laser. Agora você lembra, a cirurgia é septo e corneto. O corneto tem como fazer a laser? Tem. Faz diferença? Não faz. Simplesmente não faz diferença. Estudos bem trabalhados mostraram que o resultado é igual. Tanto é que não está nem autorizado na Agência Nacional de Saúde fazer corneto pelo laser, pelo convênio. E você não precisa ir gastar dinheiro à toa porque eu quero fazer com laser e tal. Não vai ser o seu septo que será feito a laser, será o corneto. E vai mudar nada, entendeu? Aqui, ó, tem aqui, por exemplo, esse caso aqui, ó, vou mostrar a laser aqui. Que eu fiz, por exemplo, no consultório, esse caso aqui. Precisa? Não precisa. Olha só, com cautério funciona igualzinho. Bom, então, agora voltando aqui para a nossa cirurgia. Então a gente já operou o septo, fez um corneto, fez o outro lado do corneto, não coloquei tampão, né? O que a gente vai fazer? Acorda o paciente. Então, entregou tudo limpinho, o anestesista ele vai começar a retirar aquelas drogas, né, que estão fazendo ali a pessoa dormir. Aí o paciente vai acordar calmamente, ele vai retirar o tubo e tudo. Se não estiver sangrando, a gente faz no máximo um curativozinho, coloca uma gazinha chamado curativo bigodinho, né, que tem esse nome porque ele fica exatamente aqui. Só para estancar um pouquinho de sangue. Porque, como eu falei, o nariz sangra à toa, né? Normalmente, você imagina que a gente cortou. Por mais que a gente coloque esses produtos, sempre sai um pouquinho de sangue, principalmente nessa primeira semana. Se sangrar demais, vamos colocar o tampão. Então, o que acontece? É uma cirurgia que dói? Dói um pouco, tem gente que sente mais incômodo com dor, tem gente que sente incômodo com obstrução do nariz, porque independente que a gente não coloque o tampão, o nariz ele vai congestionar, né? Porque tudo incha lá dentro. Isso vai parecendo que você está super gripado, vamos dizer assim. Isso vai incomodar? Vai, principalmente na primeira semana, tem a plaquinha que vamos tirar. Então, na primeira semana, 5 a 7 dias depois, a gente marca um retorno, né? A pessoa vai estar ali lavando o nariz já na primeira semana, com muito soro, várias vezes por dia, quanto mais melhor, principalmente soro com alto volume. Temos um vídeo aqui, como você faz esse soro, como você lava com alto volume. Então você pode olhar isso também, como vai lavar o nariz várias vezes por dia. Pode ou não usar uma medicação para descongestionar na primeira semana o nariz, que é aquelas medicações como Nelsoro, Narerin, que não devem ser usadas cronicamente. Muitas vezes você está até operando o nariz para não ter que usar o Nelsoro, né, ou outro descongestionante nasal. E aí na primeira semana a gente retira a plaquinha, muito tranquilo, com anestesia local, e aí os pontos que ficam absorvíveis aqui na região onde a gente fez o cortezinho para fazer o desvio de septo, isso ainda vai estar cicatrizando e tudo mais, ok? Bom, depois de uma semana, a gente vai marcar um retorno, que isso vai ser ainda no primeiro mês, e você vai continuar lavando o nariz com soro, bastante, quanto mais melhor. E a atividade física só depois de 15 dias. Então, na primeira semana, né, nos primeiros 15 dias até,
você tem que ficar acamado, sentado. Não, gente, a gente vai fazer as atividades da vida diária. A gente não vai fazer nenhuma atividade que aumente a frequência cardíaca, que faça o coração disparar. Então, assim, se eu tenho uma escada em casa, você vai subir aquele lance de escada calmamente e tal. Você não vai subir 10 lances de escada, você não vai fazer correr, você não vai nadar, você não vai fazer atividades físicas exaustivas. Não vai andar no sol, calor, faz sangrar, não vai tomar banho muito quente, né? Você vai tomar um banho, né? Não precisa ser frio, mas morno, nada que faça esquentar, nada que faça sangrar. Ok, então estamos aí. E quando que o meu nariz vai ficar 100%, completamente cicatrizado? E isso vai demorar um pouquinho, né? Na primeira semana você já começa a respirar bem melhor, depois que tira a plaquinha. E o nariz vai só melhorando, você vai lavando, vai tirando aquelas crostinhas, e depois de 2 a 3 meses o nariz está completamente cicatrizado, e aí as pessoas param de fazer essa lavagem tão rigorosa com pós-operatório. Bom, gente, então é isso. Então, assim, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho. Vamos comentar aqui, comente se você vai operar, se você já operou, se você conhece alguém que operou e não funcionou, ou você mesmo. Às vezes, se você sabe até o motivo, explica aqui pra gente. A gente pode comentar aqui embaixo também, que outras pessoas vão ver e aí eles vão até se sentir mais seguros para operar ou para não operar, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.